Jesus. Que Ele esteja com todos nós, agora e sempre. Não acrediteis em todos os espíritos. Isso está sendo falado, gente, porque a gente vê muito comum no dia de hoje. Tem pessoas que surge um problema, ou então começa a não acreditar entre os companheiros, começa a surgir dúvidas e outras coisas por causa de problema monetário, problemas mesmo de saúde e de influência, né? Todos nós temos influência espiritual. Não tem nem esse, nem aquele. Bastou você pensar ou fazer qualquer coisinha errada, você mesmo convida para ter boas companhias. Já fomos avisados sempre sobre tudo isso. E há pessoas que recorrem a muitos lugares. Ah, o fulano me falou para tal lugar conversar com o fulano de tal. Ah, ele disse isso, assim, 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 assim. Então, às vezes é um perigo. Muitas vezes a pessoa vai buscar uma coisa que possa ajudar e no fim sai pior do que quando foi. Então, gente, não é assim, né? Não é assim. Ir voando, indo procurar aqui, procurar ali, porque acha que o Espírito sabe tudo. O Espírito não sabe tudo. Ele é igual a nós aqui, tal e qual. Ele sabe aquilo que ele conseguiu. Pela sua vivência, ele conseguiu melhorar um pouco, progredir um pouco, mas não quer dizer com isso que ele saiba tudo o que se passa no universo. E tem gente que tem essa ideia, mas pode tirar da cabeça, porque não é por aí não. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Foi o que João na primeira epístola diz. Versículo 4. Os fenômenos espíritas, longe de confirmar os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vem, ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não pensais ao Espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que tanto quanto as leis científicas são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos, até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por profetas, por Messias então de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Aliás, como ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos. Ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é, como o sol dissipa os nevoeiros mais densos. O Espiritismo vem revelar em uma outra categoria
bem mais perigosa, de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que na terra passaram a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçados pela máscara com que se cobre, tornar as suas ideias aceitáveis, frequentemente mais extravagantes e absurdas. Antes que as revelações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam, vejam bem, com menos ostentação, menos pompa, pela inspiração e pela mediunidade. Inconsciente, tanto auditiva ou como de incorporação. O número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram como um dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe de Cristo e até mesmo Deus, é considerável. O Espírito João nos previne contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo dá aos meios de pô-lo à prova, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e nunca materiais. É para distinguir entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, se aplicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, vocês vejam sempre como nós temos sempre ajuda, gente. Sempre Deus nos manda algo para nos ajudar, para nos alertar, para nos mostrar quando nós estamos errados, que não é por aí que a gente deve seguir. E então, para a gente se modificar, para a gente mudar e também mudar outras pessoas que estavam se espelhando na gente. E é um perigo, né? Porque se você começa a fazer coisa errada, falar bobagem, ser vaidoso, isso daí é um mau exemplo. Então, graças a esses conhecimentos, essas coisas do Evangelho, que sempre estiveram aqui desde que Allan Kardec começou a editar seus livros, lá por anos de 1850 e pouco, 60. Então, já trouxe à tona todos esses conhecimentos. É que muitos não aceitaram como coisas novas, são difíceis mesmo de serem aceitas, assimiladas. O homem, geralmente, ele é muito comodista, ele acha que ele pensa assim e acabou. Ele não faz uma forcinha para ver por que uma mudança às vezes é boa, por que benefícios traz. Então ele fica teimando, não aceitando. E como não lê, não procura ter conhecimento daqui, fala muita bobagem, muitas coisas desavisadas, quantas coisas. Nossa, Deus me livre. A pessoa fala, nossa, credo,
aquela pessoa é espírita, Ave Maria, nem conversa, nem procura saber nada. Tudo isso que é? Fruto de ignorância, fruto de se entender. Ó, se você quer criticar uma coisa, procure livros, leia, saiba sobre aquilo, sobre tudo aquilo que conheça, que aconteça, para você poder ter, pelo menos um mínimo, uma ideia daquilo que você vai falar. Senão fica falando, como se diz, né? Abobrinha, falando coisas besteira, né? E com isso influenciando outros que poderiam já estar tendo conhecimento e seguir, né? Seguir. E por aí tá cheio de pessoas que já deviam estar trabalhando na seara espírita e não estão, por quê? Porque puseram minhoca na cabeça, né? Foram afastados mesmo pela própria família. Nossa, isso daí não é religião, sai fora. Isso daí não serve. Fala de espírito. E quando devia dar graças a Deus, disseram a doutrina que graças a ela, nós estamos sabendo que a morte não existe e que a gente vive para sempre, que nós somos imortais, que a finalidade nossa é procurar progredir, é procurar cada vez mais atingir o ápice do progresso. E não só pensar em nós, pensarmos no próximo, em todos os seres, sejam eles que tipo forem, que assim, caminhando assim no nosso dia a dia, é que nós vamos atingir aquilo que Deus almeja para todos nós. O desenvolvimento da nossa mente, do nosso cérebro, o nosso desenvolvimento espiritual, que é o principal, gente. Tudo bem que a gente corra para ter a comidinha na mesa, para pagar nossas contas. Tudo isso faz parte também do nosso desenvolvimento, porque isso faz com que a gente se mexa, acha, pense, porque senão não passaríamos de vegetais, se nós não tivéssemos problemas para resolver. Mas acontece que muitos só dão atenção, só dão valor, né, à parte material. Eu preciso encontrar um tal serviço, porque eu preciso mudar minha maneira de ser perante os meus amigos, que vão pensar eles. Mas ele não pensa. Em primeiro lugar, eu vou ver como está a minha vida espiritual. E segundo, a minha vida material, porque eu sou um ser vivente, encarnado e necessito dela para me valer. Garanto a vocês que em qualquer momento, em qualquer instante, né, uma ajuda aparecerá, né? Que sempre Deus está conosco, Ele sabe de cada um dos seus filhos o que se passa, o que ocorre, e então sempre Ele manda os Espíritos maravilhosos para nos ajudar, para nos orientar, para que a gente não derrube, não deixe a peteca cair. E por aí sempre. Mais uma vez, eu não posso deixar de agradecer a Deus pelo fato de ter tido conhecimento dessa doutrina, que me fez conhecer muitas coisas, seguir outros caminhos que outra hora não seguia. Então, eu agradeço e desejo que irmãos meus façam a mesma coisa. Procure saber, conhecer, antes de tudo, gente, estudar. Não tenho tempo. Sim, hoje leia meia hora, num dia de descanso, mas outro tanto, leia, não com barulho de música, dançando, com o celular tocando a cada 10 minutos, mas sim prestando bem atenção, para que realmente entre esses conhecimentos na vossa inteligência, no vosso cérebro. Que a paz de Deus esteja em todos os lares.